Você na nossa audiência sobre a disputa pela presidência da Assembleia. Antes de se dedicar ao cargo de vice-governador, o presidente Temístocles tem que resolver questões importantes ainda na Assembleia. A repórter Liana Paiva traz para a gente. Antes de assumir a vice-governadoria do estado, o deputado Temístocles Filho tem tarefas importantes na presidência do Legislativo. Uma delas é comandar a votação do orçamento do próximo ano do governo que vai participar. O projeto de lei orçamentária, elaborado pelo Executivo para 2023, tem uma receita líquida de 15,6 bilhões de reais. Com um aumento de menos de 0,5% em relação a 2022, Executivo e Legislativo precisam equilibrar as despesas e os investimentos prioritários do orçamento do novo governo. O Rafael disse durante a campanha que ele vai olhar muito para a segurança pública, para a saúde, educação e a infraestrutura. Claro que ele tem que olhar para o Piauí como um todo, mas ele tem algumas prioridades. Mas a maior missão de Temístocles Filho é unir a base aliada na eleição da presidência da Assembleia. Com PT e MDB dividido com as candidaturas de Franzé Silva e Severo Eulálio, o deputado, que tem uma experiência de quase 30 anos no cargo, garante que haverá consenso em torno de um nome e não esconde a sua preferência. Eu vou dizer que eu acredito que vai ter apenas um candidato a presidente da Assembleia. E aí isso é considerado uma peça-chave dentro desse consenso da base, né? Como essa missão. Eu vou repetir, eu acredito que lá em fevereiro só terá um candidato a presidente da Assembleia. Será o Severo? Eu gostaria que fosse. O MDBista ainda responde aos argumentos usados pelo petista Franzé Silva de que a presidência da casa precisa de mudanças na gestão. Esse discurso é um discurso que a gente tem que pensar bem, porque se esse discurso prevalecer, o Rafael não vai ser mais o governador no amanhã. Porque o Hélito Dias tem 20 anos de governador, mais 4 anos de Rafael, 24, mais 4, 28. Tem que ter cuidado com o discurso. Aquele que está dando certo deve continuar. Enquanto isso, o candidato do MDB já está em busca de votos e preparado para uma disputa, caso não haja acordo com o PT. Estamos conversando com todos os parlamentares. Conseguimos o consenso dentro do PMDB, os 9 deputados escolheram o nosso nome e agora estamos partindo para a conversa fora do partido. Já havíamos fazendo essa conversa anteriormente e agora elas estão sendo intensificadas. No caso, na oposição? Também. Na oposição, no republicano, que também tem parlamentar, no progressista, que tem deputados, 7 deputados, também no PT, que também nós temos deputados. Vamos aí conversar, vamos dialogar, vamos conversar a exaustão para tentar chegar a esse consenso. Se conseguirmos, ótimo. Caso contrário, no dia 1º nós iremos escolher o nosso presidente. Tá aí então, a repórter Liana Paiva traz para a gente informações. Ontem nós tratamos aqui sobre Franzé Silva. Ele disse para a Cíntia Lages que é zero a possibilidade de desistir. E nós mostramos como ele está buscando construir esta maioria na Assembleia, inclusive trabalhando adesões importantes da oposição, como a deputada Bárbara do Firmino. Hoje nós estamos trazendo Temístocles, o articulador da candidatura de Severo Eulálio, que você também viu na reportagem. Então vamos por partes. Primeiro, a Liana traz uma informação do presidente da Assembleia de que o orçamento está sendo votado na casa e o presidente está seguindo as prioridades determinadas pelo governador eleito Rafael Fonteles. Ele aponta, Ari, que está contribuindo com o governo. Ananias, o caldo engrossou e está engrossando cada vez mais. Porque lá no começo dessa pré-campanha, o Franzé tinha adotado o seguinte discurso: a minha gestão, caso eu vença, não vai ser de ruptura com a de Temístocles. Sim. Ele elogiava a gestão de Temístocles. Então era um tom conciliador, era um tom de, bem, eu vou ser o nome do consenso, mas agora mudou. Agora ele fala de mudar, de um novo tempo. Sim. Ele, o deputado Lima, vai mais longe. Me disse hoje, numa entrevista por telefone,
que a gente tem que dar uma guinada, que a gente tem que fazer outro tipo de gestão na Assembleia Legislativa, porque essa já está superada. Vamos chegar nesse ponto porque o Temístocles respondeu. Você viu aí na entrevista que ele respondeu essa questão do discurso da mudança. E aí, ao responder esse discurso da mudança, ele diz, olha, se esse discurso for o discurso que valer a pena, o Rafael não seria governador. E não seria, ele cita, inclusive, 8 anos de Rafael. Cita um eventual segundo mandato, uma eventual reeleição. Ou seja, a crítica a esse discurso que você vê crescendo na campanha de Franzé. Na verdade, se você perceber, esse discurso de continuidade aqui, tanto na direita como na esquerda, ele é pouco baseado em um fato concreto, né? Porque tanto na direita, a direita você não pode deixar de considerar o tanto de tempo que o PFL, PDS, que era mesmo matriz política, dominou a política do Estado. E nos últimos anos, o Partido dos Trabalhadores tem dominado a política do Estado, junto com o PMDB. Sendo que o PMDB ficou mais forte no front legislativo. E o PT, se você colocar o PT junto com o Wilson Martins, que era vice de Wellington Dias, é uma situação que, se for colocar aí, nós temos um tempo ainda maior do que o tempo do PMDB na Assembleia Legislativa. Né? A quebra ali foi o você Zé tem que Filho, tomar né? cuidado, né, com esse tipo de cálculo, para não fazer disso um discurso vazio. E né, só para Luiz? passar aqui para os jogadores, uma coisa é você fazer um discurso para o eleitorado. Tipo assim, o Rafael ele pode dizer para o eleitor, eu estou entregando o que eu prometi. Um secretariado com as pastas principais com nomes técnicos, ok? O eleitor que vota, que elege ele, aplaude. Mas o Franzé não está fazendo o discurso para o eleitorado, não. Não adianta ele ter 90% de aprovação entre os eleitores, porque os votos que interessam para ele São 30. são os outros 29. Na Se ele for Assembleia. com história de ruptura, de mudar tudo isto que está aí, sei não. Sabe, só fazendo um link com a história do orçamento. Ele põe, olha, nós estamos contribuindo com a futura gestão, aprovando um orçamento aos moldes do que quer o governador eleito Rafael Fonteles. Aqui na casa, esse discurso de mudança não casa, porque nós pertencemos a um grupo e ele lembra a eleição de Rafael Fonteles. E ele ainda crava, vamos ter apenas um candidato na eleição em fevereiro. Olha, primeiro dizer que o Ari chamou de jogadores, são cientistas. São cientistas do turno da noite. Segundo, Foi um ato falho. puxar aqui o fio do Ari, Ananias, para costurar com o seu, porque eu avalio que o PT está começando a fazer, mas tem tempo de recuar, um discurso para a opinião pública, esse discurso da mudança, que na campanha, tanto o Rafael quanto o Silvio usaram o discurso da mudança, cada um do seu jeito. O Rafael vamos fazer o que está dando certo, mas vamos dar um gás novo, e o Silvio, vamos mudar o que está aí. Esse discurso para a eleição, ele é super válido. Agora, para uma votação fechada e secreta, não me parece ser o caminho. Só se o PT estiver vendo, talvez, uma insatisfação ali que não foi verbalizada, mas eu não vejo isso. Eu vejo que o presidente da Assembleia, Temístocles Sampaio, conseguiu se reeleger todos esses anos por ser visto como um líder entre os seus pares. A eleição é justamente isso, é o referendo daquela liderança e dessa costura. E, Ananias, o presidente da Assembleia, ele fala pouco em quantidade de palavras, mas ele fala muito em conteúdo. Então, na breve entrevista dele para a Liana, a gente consegue encontrar alguns pontos. Primeiro sou um aliado fiel, estou ajudando o Rafael justamente nessa costura do orçamento, porque não se governa sem um orçamento dentro das diretrizes que o Rafael quer dar, e a gente já vê as mudanças dessa linha de gestão do Rafael. E o consenso, eu também acredito num consenso. Eu converso com os deputados e eles preveem que o candidato que na reta final enxergar que não tem chance de ganhar, vai retirar, até para não ter desgaste para o próprio Rafael. O Rafael não quer esse desgaste, né? Bater chapa é sempre traumático. E o France traz para